Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. O Evangelho de hoje mostra-nos o momento em que Jesus chora. Não é o único no Evangelho. Quantas vezes vemos Jesus que te comoves ante as realidades que observas? Choraste, comoveste ante o túmulo de Lázaro, teu amigo, falecido há já 4 dias. Choras também na oração que fazes antes da tua paixão, em que intercedes ao Pai por nós e lutas por aceitar a vontade que o Pai estabeleceu, de que assumesses os sofrimentos dos homens, entregando-te até à morte. Pois hoje vemos-te, umas horas depois de teres sido aclamado triunfalmente ao entrar em Jerusalém, foste recebido por muitos como o profeta, o filho de David. Hosana, o filho de David, clamaram tantos. E depois de todo esse momento apoteótico, tu contemplas, ao cair da tarde, ou já entrada a noite, contemplas a cidade de Jerusalém e choras. Diz o Evangelho que Jesus se aproximou de Jerusalém. Ao ver a cidade, chorou sobre ela e disse: se ao menos hoje conhecesses o que te pode dar a paz. Mas não, está escondido a teus olhos. Dias virão para ti em que os teus inimigos te rodearão de trincheiras e te apertarão de todos os lados. Esmagar-te-ão a ti e aos teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, por não teres reconhecido o tempo em que foste visitada. O que te causa choro, Senhor, é que muitas daquelas pessoas que te aclamaram, no fundo, não te reconheceram como o Messias enviado pelo Pai, o Filho de Deus feito homem, Salvador e Redentor. E por isso continuarão a sua vida, não pelos caminhos da paz que tu vieste trazer, mas por caminhos errados que causarão também a própria ruína física, material de Israel. As autoridades de Jerusalém tinham tido muitas oportunidades de se arrependerem e de mudarem o seu caminho, mas não os aproveitaram. Ao longo dos tempos, Deus tinha enviado profetas, mas não foram ouvidos. Muitos foram levados à morte, até que o Pai enviou o seu próprio Filho e, novamente, não foi escutado. Agora, tu, Senhor, olhas também para tantos corações fechados ao contemplar Jerusalém, ao anoitecer, e choras. Podemos pensar que também do céu e também de cada sacrário onde estás realmente presente neste nosso mundo, também traz tantos motivos pelos quais choras. Também olhares para a tua igreja, podes ver tanta falta de fé no coração de tantos, tanto erro doutrinal, mesmo em pessoas com postos de responsabilidade, a quem tu confiaste o poder de apacentar o teu rebanho, e choras. Esse choro está certamente misturado também com uma comoção positiva por tantos atos de verdadeiro amor, de generosidade, de fé, de caridade, que encontras em tantos dos teus fiéis. Mas choras, Senhor, pela nossa miséria. E hoje nós meditamos nas lágrimas de Deus. Tal como uma mãe ou um pai, Deus derrama lágrimas pelas suas crianças, porque nos ama. Pensemos nisto com calma. Fazemos Deus sofrer e até chorar. É bonito ver que, fazendo-se homem, Jesus quis ter os sentimentos próprios da nossa condição humana. No teu caso, Jesus, esses sentimentos são sempre adequados à realidade à qual estão a reagir. São sempre equilibrados, são sempre puros, são sempre finos, são sempre verdadeiros. Não acontece assim tão facilmente com os nossos sentimentos, que muitas vezes são desadequados, não tão calibrados verdadeiramente. Queremos aprender também de ti a chorar com aquilo que deve causar em nós choro, a alegrar-nos com o que deve ser verdadeiro motivo de alegria.
Hoje pensamos especialmente nos motivos da tua tristeza. É uma coisa muito dura e triste ver um pai que chora ante os seus filhos quando estes estão a arruinar a sua vida. Lembrava-me de uma notícia que vi anteontem no telejornal, uma reportagem de um bebê ou uma bebê recolhida em Gaza que, depois de ter sobrevivido a 3 bombardeamentos muito perto dela, tinha sido resgatada, finalmente tinha podido passar a fronteira para o Egito. Uma bebê luso-descendente, que, se Deus quiser, há de ser enviada para Portugal, onde está o seu pai. Entrevistavam o pai daquela criança, muito choroso, porque, apesar desta sua filha ter sobrevivido, não tinha acontecido assim com a sua mulher e os outros 2 filhos. Por sorte, aquela bebê não estava na casa de família quando lá caiu uma bomba e morreu a mãe e os irmãos. Estava depois em casa dos avós, numa altura em que não estava fisicamente perto deles. Também a casa desses avós foi bombardeada e os avós morreram. E, em alguma outra altura, houve bombas a cair perto dela. E aquele pai, embora certamente com alegria por saber que aquela filha estava recuperada e com saúde, estava choroso e pesaroso ao saber que o resto da sua família tinha morrido dessa maneira tão trágica. Pois, assim, olhas tu, Jesus, para nós e para aqueles que andam longe de ti. Certamente és solidário com o seu sofrimento físico, mas custa-te mais ainda quando o sofrimento é moral. Às vezes, sem consciência, estão verdadeiramente a agredir-se a si mesmos. E nós podemos pensar, como é que eu posso consolar Jesus no seu sofrimento? Muitas vezes perguntamos-nos, pedimos a Deus conforto e consolo, mas que bom é, mostra o nosso amor a Deus, que procuremos também consolá-lo. Podia parecer que não estamos em condições disso, não somos capazes. São Tomás de Aquino levanta essa questão ao pensar sobre a misericórdia e considera que a misericórdia é, antes de mais, essa atitude fundamental de Deus para com os seus filhos, que faz suas as dores dos filhos. E podia parecer que nós não podemos ter misericórdia verdadeiramente para com Deus, porque Ele não sofre, ou porque não tem miséria alguma que lhe dê uma verdadeira pena. São Tomás diz que, em relação a Deus, enquanto Deus, certamente não cabe a misericórdia das criaturas, mas diz que Deus fez-se homem no seu Filho, no Verbo encarnado, e que a humanidade de Cristo sofre e pode e merece ser consolada pela nossa parte. Assim, nós podemos consolar o Senhor pelas ofensas que Ele sofre na Eucaristia, ao ser mal recebido, ao ser maltratado, ao ser esquecido. Por isso, Jesus, eu sei que posso também consolar-te no teu choro ante as misérias dos homens. Como é que podemos fazê-lo? Pois podemos fazê-lo com a nossa oração e com o nosso desejo de estar muito perto de ti. Lembramos-nos como, durante as aparições do anjo em Fátima aos 3 pastorinhos, numa delas o anjo traz a Sagrada Eucaristia aos pastorinhos e diz-lhes: tomai, comei e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. E aquelas palavras, consolai o vosso Deus, arderam nas almas dos pastorinhos, em especial no coração de Francisco. E ele desejou ser o consolador do Jesus escondido no tabernáculo, também mediante a recitação do Rosário. Como é belo Deus, como é belo, dizia. Mas ele está triste por causa dos pecados dos homens. Eu quero consolá-lo. Ele quer sofrer por amor dele. O anjo disse aos pastorinhos também: os corações de Jesus e de Maria estão atentos às vossas orações. Por isso nós podemos hoje renovar este desejo de, mediante a oração e a aceitação paciente dos sofrimentos que Deus nos enviar, de consolarmos Jesus que chora. Há uns dias celebramos uma santa, Santa Gertrudes, que viveu no século XIV. E ela, nas suas
no livro das revelações do amor divino, a certa altura conta como faz um exame de consciência e vê que, embora tenha passado muitos anos desde menina no convento cisterciense, para o qual foi desde tenra idade, e se tenha feito freira naquele convento, passou cerca de 20 anos numa certa vivência superficial da sua vocação. Tinha pena disso e dizia, ao dar-se conta: por isso, Pai amantíssimo, em reparação das minhas faltas, ofereço-vos todos os sofrimentos do vosso Filho bem-amado. De igual modo, para suprir todas as minhas negligências, ofereço-vos, Pai amantíssimo, toda aquela santíssima vida do vosso Filho unigênito, perfeitíssima em todos os pensamentos, palavras e ações. Podemos consolar Jesus e podemos, através de Jesus, oferecendo a sua vida ao Pai, podemos também consolar o Pai. É o que fazemos de maneira perfeita e plena na Santa Missa, em que oferecemos e nos oferecemos com Cristo ao Pai. Minha mãe, ajuda-me a ter este coração que está tão próximo de Jesus que eu quero consolar ao vê-lo chorar. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Ajuda-me a pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.